Olá, sou mãe Andréa Narciso, dirigente do Templo de Umbanda, Cabocla Jupiara e Caboclo Itatupã. E hoje vou contar para vocês um pouquinho de como foi a minha primeira incorporação na Umbanda. Hoje, então, eu vou contar para vocês como foi essa primeira incorporação que eu tive na Umbanda. Como eu contei para vocês em outros vídeos, eu já nasci dentro da Umbanda, então a minha infância inteira eu frequentei o terreiro de Umbanda do meu tio. E também já frequentei, né, já visitei outros terreiros de Umbanda, né, durante a minha vida, antes dessa primeira incorporação. Mas, quando eu descobri essa mediunidade, eu pedi que meu tio, que é pai de santo, me levasse até um terreiro de Umbanda, né, que tinha giras aos sábados. E quando ele me levou nesse terreiro, houve toda uma preparação, né? Eu estava ansiosa, eu queria conhecer, já fui de camiseta branca, porque eu já sabia, né? Já tinha visto em outro terreiro que o Preto Velho tinha me falado que eu era médium de incorporação, então já fui toda preparada. Foi eu, minha tia, meu tio e minha mãe. E quando ele me levou nesse terreiro, eu estava muito encantada naquele dia. Eu estava com uma sensação diferente das vezes que eu fui em outros terreiros. Parecia que aquele dia era um dia especial. Nesse dia, para quem nunca foi num terreiro de Umbanda, sempre tem a abertura da gira, aos pontos cantados, o ponto de defumação, todo um processo, um ritual para a abertura da gira. E tudo ali me encantava. O toque do atabaque, os cantos, as rezas, a fumaça, tudo me encantava de uma forma muito interessante. Então eu estava no mundo da lua naquele dia. Eu estava encantada de fato. Então, aí houve a abertura da gira, houve a incorporação dos médiuns de trabalho de dentro do terreiro, houve a incorporação do pai de santo. E aquele dia era uma gira de baiano. E os baianos, para quem não sabe, para quem nunca foi, os baianos têm uma forma de trabalhar bem interessante. Eles são alegres, são festeiros, brincalhões. Então é bem interessante a forma de trabalho deles, né? Então é bem encantadora mesmo. Então, durante essas incorporações, né, houve as incorporações dos médiuns de trabalho e só depois que há todo esse ritual e que acontece a parte do passe, onde a consulência, né, a parte que vai visitar o terreiro, que era o meu caso daquele dia que eu estava indo visitar o terreiro, entra para tomar o passe, né, para conversar com a entidade, com o guia que está trabalhando no momento. Então chegou a minha vez. E quando chegou a minha vez, eu entrei para conversar com o guia, com o baiano do Pai de Santo, ele muito alegre, e o baiano perguntou se estava tudo bem, eu disse que sim, e ele me perguntou o porquê que eu estava ali naquele dia. E eu inocentemente disse que eu estava ali porque eu via muitos espíritos, então a todo momento eu via espíritos pela casa. E aí ele deu risada e disse que se eu queria ver espíritos, eu estava no local correto, no local certo, porque naquele lugar tinham muitos espiritinhos para ver. Ali era cheio de espíritos e deu risada. E aí ele olhou para mim e disse: "Filha, quando você era bem pequenininha, qualquer dorzinha que você tinha, qualquer dorzinha de barriga que você tinha, qualquer coisa que você precisava, Ogum estava ali, Ogum põe a mão na sua barriga e curava. Qualquer dorzinha de barriga, Ogum põe a mão na sua barriga e curava. E agora chegou a sua vez." E eu fiquei assim, né? Sem entender nada.
Falei, nossa, que bonito, né? Mas mesmo assim eu não estava entendendo nada. E aí ele começou o passe. Ele começou o processo do passe, foi limpando, né, com o cigarro, né, o fumo, a água, né, a bemba, todo aquele processo de passe. E no final ele me deu uma vela, segurou a vela junto comigo, acendeu a vela e fez com que eu olhasse para a chama da vela. Naquele momento em que eu olhava a chama da vela, eu fiquei tão concentrada na chama da vela que parecia que meu mundo parava. Meu mundo parou naquele momento. Eu só olhava para a chama da vela e parecia que eu estava saindo fora de mim. Nesse momento eu fecho o olho e começo a sentir o meu corpo balançar. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque eu só estava entregue ao que eu estava sentindo. Eu de olhos fechados, sentindo meu corpo balançar para lá e para cá, e de repente eu sinto meu corpo girar. Eu tinha o sentimento de que tinham muitas pessoas ao meu redor, né, cantando, batendo palma. Eu sentia o tambor ali, né, o atabaque pulsando muito forte no meu coração, e eu sentia meu corpo girar. E uma coisa que me marcou muito, que meu pé dançava sozinho. Eu só conseguia prestar atenção no meu pé dançando sozinho. E eu sentia aquela vibração muito boa, uma vibração maravilhosa, e eu fiquei entregue àquela sensação naquele momento. Era algo assim magnífico, uma sensação que não tem como explicar, só para quem sente, porque realmente não tem como explicar uma sensação daquela. E era maravilhoso. Aí eu não sei quanto tempo eu fiquei girando, dançando, ouvindo esse toque desse tambor, meu coração palpitando, mas para mim parecia que era bastante tempo, parecia muito tempo nesse êxtase, né? Então eu sentia realmente como se fizesse muito tempo que eu tava ali. Eu perdi realmente a noção de tempo. E quando eu voltei em mim, o baiano olhou para mim e falou assim: agora pronto, você pode desenvolver a mediunidade nessa casa. É só você falar com a cambona, né, no caso, e você já está preparada para desenvolver a mediunidade. E eu não pensei duas vezes. Quando eu saí lá de dentro, que aí eu estava esperando terminar a gira, né, de Umbanda, no final eu falei com uma das cambonas e perguntei como era e falei que eu queria realmente entrar para o desenvolvimento mediúnico. Então, assim, não foi algo pensado, foi algo que me encantou naquele momento e eu decidi naquele momento. Eu não fui com a intenção de entrar para o desenvolvimento mediúnico, mas foi realmente um chamado. Quando houve essa manifestação, era como se eu tivesse um encontro com os guias espirituais, né? No caso ali, a energia de baiano. Foi realmente um encontro. Então eu não pensei duas vezes e eu queria realmente estar ali, queria desenvolver essa mediunidade e sentir novamente o que eu havia sentido naquele momento. E foi então que eu resolvi entrar para o desenvolvimento mediúnico. Aí eu fui para casa, né? E como toda pessoa que é médium, né, que tem uma primeira manifestação mediúnica, na hora de dormir, eu fechava os olhos e só queria imaginar aquela sensação que eu tive de incorporação. Então foi maravilhoso. Me conta aí nos comentários, se você que é médium, como foi a sua primeira manifestação mediúnica, se você também ficou pensando depois, querendo sentir a mesma sensação na hora de dormir, fechar o olho e tentar lembrar como foi essa primeira manifestação. E se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, gente, é muito importante pra gente que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sininho para ajudar a gente a fazer com que o canal
cresça, porque o YouTube não reconhece quando alguém não curte o vídeo, né? Então precisa curtir para que a gente seja reconhecida pelo YouTube, tá bom? Então não esquece de comentar aí, tá bom, gente? Então um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.